Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos no mês de janeiro e janeiro para as igrejas é um mês marcado pelo desejo da unidade. Todos os anos, em janeiro, de 18 a 25, tem lugar aquilo que designamos como a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Para falarmos um pouco sobre esta semana, sobre o que ela significa e sobre o que significa este desejo da unicidade, da unidade, melhor dizendo, nós temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda e o pastor José Salvador, ambos da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal. Boa tarde, começo por vos saudar e agradecer a vossa presença. Como fazia referência na introdução ao nosso programa, este é um evento que todos os anos se repete. Muitas vezes, quando nós repetimos os eventos durante muitos anos e muitas décadas, e talvez mais do que um século, talvez a coisa comece a parecer um bocadinho de rotina. Pastor José Salvador, qual é a importância que esta semana continua a ter no contexto, digamos, da dimensão ecuménica das igrejas? Continua a ser uma espécie de farol de alerta? Boa tarde e um bom domingo para todos e para todas. A Semana da Oração pela Unidade, pela sua dimensão, porque é uma das iniciativas ecuménicas, do movimento ecuménico, que tem uma expressão em termos de realização em lugares diferentes e por igrejas diferentes que se juntam para esse momento, para mim continua a ser uma expressão por excelência do esforço que existe da parte das diversas igrejas envolvidas no sentido da sua aproximação, de estabelecer um diálogo aberto, franco e através dele, de se descobrirem umas às outras cada vez mais e poderem, através dessa descoberta, ficar mais próximas. Esta dimensão ecuménica, e aproveitando a sua experiência de muitos anos, esta dimensão ecuménica, ela nasce como um bocadinho do historial desta Semana de Oração. Bom, a Semana de Oração nasce quando o movimento ecuménico já estava a desenrolar-se. Houve várias tentativas no início do século XX ou no fim do século XIX, mas verdadeiramente o momento que é considerado como o ponto de partida para o movimento ecuménico cristão foi quando as sociedades missionárias que trabalhavam em África e constatavam as dificuldades de relacionamento que elas próprias tinham porque transportavam consigo as dificuldades de relacionamento das suas igrejas, quando essas sociedades missionárias decidiram fazer um encontro mundial de modo a discutir esta situação e... Estamos a falar de 1910, da Conferência de Edimburgo. Exatamente, em 1910 em Edimburgo, e houve uma outra na Escócia também, por essa altura, nesse momento. E foi daí que realmente foi uma necessidade de algo que os responsáveis sentiram concretamente no dia-a-dia da sua existência, que era preciso derrubar muros, era preciso ultrapassar barreiras, era necessário não transportar para novos países, novos territórios, as dificuldades de relacionamento que havia nos países de origem. Até porque era claramente um contra-testemunho. Exatamente. Sempre que há ausência de diálogo e, mais do que isso, havia competição, ou talvez, se podemos dizer, ainda mais do que competição, havia às vezes até uma espécie de combate, de guerrilha de umas comunidades com as outras, cada uma querendo afirmar a sua teologia e a sua presença e o seu trabalho social, isto no aspecto missionário, e isso estava a dificultar realmente o desempenho da proclamação do Evangelho. E esta semana surge então como um esforço para essa unidade. Pronto. É enquadrado nisso que surge a Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos.
Depois, claro, surgiu o Conselho Mundial de Igrejas, fundado em 1948, que foi um passo de gigante, digamos, porque verdadeiramente foi com o Conselho Mundial de Igrejas que o movimento ecuménico se expandiu e ultrapassou inclusivamente as barreiras que existiram durante muitos anos, mesmo em relação à Igreja Católica. Muito bem. Esta questão ecuménica é uma questão importante para a vida da Igreja, ou pelo menos de algumas igrejas. E a questão que eu colocava à pastora Maria Eduarda é se esta dimensão ecuménica da Igreja é uma espécie de um programa no contexto da Igreja, de uma Igreja protestante ou de qualquer outra Igreja, ou se tem muito a ver com aquilo que é a natureza e a essência da própria Igreja. Eu acho que tem a ver com a essência e a natureza da própria Igreja. Às vezes nós estamos tão focados na sobrevivência das igrejas, na questão como é que a Igreja vai sobreviver no mundo onde vivemos hoje em dia, que nos esquecemos quais são os fundamentos e qual é a razão de ser da Igreja. O ecumenismo tem a ver com olhar para o outro como um de nós, não aquele que é diferente de mim, mas aquele que é meu irmão e que de alguma forma encontra Deus de maneira diferente. E, portanto, penso que esta semana de oração pela unidade dos cristãos, embora possa ver como um marco no calendário, alguma coisa que se repete, no fundo também é bom começar o ano pensando qual é a razão pela qual nós estamos a começar um novo ano e o que é que a Igreja quer fazer. Então eu acho muito interessante que esta semana de oração por unidade nos relembre o que é isso. E é interessante também perceber que a celebração que nós fazemos não é feita em cada país. Há um país que por ano faz a celebração e todos os outros países celebram aquela liturgia, cantam as músicas que são sugeridas e então também é uma espécie de unidade por todo o planeta que num dado mês estamos a celebrar todos ao mesmo Deus e encontrando maneiras que um país nos oferece. Então acho que isso é profundamente significativo. Esta questão da unidade é muito interessante. Eu no início ia dando uma gralha, porque repararam certamente que eu utilizei a palavra unicidade e depois emendei automaticamente para unidade, porque na verdade esta dimensão da unidade que é claramente um desafio que Deus coloca em Jesus Cristo à sua própria Igreja, ela exige, digamos, da nossa parte uma disponibilidade para perceber que esta unidade pode ser vivida na diversidade. Exatamente. Não é unicidade, não é cada um vestir o fato de todos, todos vestirem o mesmo fato de um só, não é? Ou todos vestirem um fato para todos, mesmo que seja diferente. É claro que no princípio do movimento ecuménico houve um pouco essa tentação de aproveitar o movimento ecuménico, nomeadamente da parte da Igreja Católica. Há vários documentos e tomadas de posição sobre isso, que via o movimento ecuménico como um regresso dos irmãos separados, não é? à Igreja-mãe, digamos. Mas isso, eu penso que isso hoje já está... Mas continua a ser o argumento, porventura, para não participar desta dimensão? Sim, da parte daqueles que são contra o movimento ecuménico, esse é o principal argumento que usam. E que inicialmente tinha alguma razão de ser, mas que com a prática do diálogo e o encontro das diferentes confissões, dos diferentes pontos de vista, hoje essa ideia está completamente posta de lado. Mesmo a ideia de um movimento ecuménico promover e promoveu a união de várias igrejas, por exemplo, há várias igrejas evangélicas, protestantes, reformadas, luteranas, que em muitos países constituíram igrejas protestantes unidas, não é? Igrejas evangélicas unidas. Mas mesmo essa ideia da união orgânica, hoje penso que perdeu já força no movimento ecuménico e hoje o que é realmente perspectivado é que haja unidade, sim, mas na pluralidade, porque a pluralidade não é um defeito, é um enriquecimento, porque se todas as igrejas se reduzissem a sua liturgia, a sua teologia, a sua forma de encarar a sociedade, com uma só forma de ver e de sentir e de agir, haveria um empobrecimento muito grande
da vida eclesial e do testemunho da Igreja e mesmo da dimensão do Evangelho, que o Evangelho é de todos e para todos, não é? Sim, e eu questionava até a pastora Maria Eduarda, porque muitas vezes neste desejo de unicidade há presente a ideia de que o cristianismo terá sido no início apenas uma coisa uniforme, o que de todo não é verdade. De todo não é verdade. Assim, quando nós falamos de diálogo ecuménico, nós estamos a falar de eco. Não é? Nós não queremos que a outra pessoa diga exatamente aquilo que nós dizemos, senão não é enriquecimento. E é verdade, mesmo os livros da Bíblia, ou seja, a Bíblia é um conjunto de livros e de pessoas que escreveram a sua experiência com Deus. E nós encontramos na Bíblia textos muito diversos e às vezes até em contradição. Os próprios 4 evangelhos, não há uma narrativa uniforme e formatizada da vida de Jesus, não é? Cada evangelista escreveu aquilo que sentiu e aquilo que foi a sua relação com Cristo ou aquilo que ouviu, que foi a experiência dos outros. E é isso que nos enriquece, porque hoje em dia vivemos num mundo de muita diversidade, mas que de alguma forma as pessoas querem ver um like no seu discurso e não uma conversa. Eu acho que o ecumenismo traz essa conversa de que somos diferentes, vemos as coisas de maneira diferente e isso não significa que não temos o mesmo Deus e que não nos acercamos a Ele de maneira diferente e que não há certo nem errado, e isso ajuda-nos a uma humildade, que foi uma coisa que faltou ao longo dos séculos à Igreja Cristã, uma humildade de olhar para o outro, não de cima para baixo, mas alguém que me pode ajudar a perceber as minhas fragilidades e encontrar um caminho. Outra coisa que eu considero importante no movimento ecuménico, o diálogo é o dialogos, não é? Através de Cristo, é a descoberta que nós fazemos através desse diálogo uns dos outros. Porque nós damos-nos conta de que muitas vezes vivemos, às vezes décadas, com concepções erradas acerca de outras igrejas. E valorizando coisas que na verdade não têm importância nenhuma. Exatamente, valorizando mais aquilo em que somos diferentes, exteriores, é? Às vezes, do que aquilo que é fundamental. A tal natureza da Igreja, o tal ADN da Igreja, não é? Que é, no fundo, viver Cristo. E Cristo não é apropriável. Não é? Não há um viver que seja o único viver para concretizar o viver Cristo. Cristo manifesta-se de formas muito diferentes, é apreendido de formas muito diferentes. A própria palavra do Evangelho, de acordo com os tempos, as circunstâncias, os desafios que são colocados em cada momento, tem uma mensagem que é a mesma, mas é diferente. Claro. E o movimento ecuménico ajuda a descobrir na diferença ou nas diferenças a unidade fundamental, que é o Cristo e o reino que Ele trouxe a este mundo, que é a justiça, paz e vida abundante. Lembrando os Atos dos Apóstolos, pode ser vivido com ou sem circuncisão. Não é obrigatório ser de uma maneira só. Temos aqui duas gerações diferentes, obviamente, diante de mim. A minha pergunta é... ao fim desta caminhada, que obviamente estamos a experimentar agora e queremos que irá continuar, o que é que nós ganhamos? Enquanto igrejas, o que é que nós ganhamos em todo este processo? Sermos desinstalados, sermos desafiados e ter a noção de que o trabalho não está feito. Portanto, quando nós nos fechamos na nossa congregação, na nossa igreja, e achamos que nós estamos certos e os outros errados, não nos questionamos. Ao ver como as outras pessoas se relacionam com Deus, encontro desafios e desinstalo, e isso é o Evangelho. Se nós lermos a Bíblia, a primeira coisa que Deus faz quando chama alguém é sai, vai, muda. E penso que o movimento ecuménico nos ajuda a perceber que uma igreja não é um templo onde as pessoas estão instaladas, é uma missão e um movimento de onde temos que sair e ir para outro sítio. Então, este desinstalar é um desafio do ecumenismo. Pastor José Salvador. Eu acho que com o movimento ecuménico nós ganhamos uma nova capacidade de introspeção, de olharmos para nós próprios e de descobrirmos que não somos tão bons como nos julgávamos
e que não somos tão perfeitos como anunciávamos e que temos muita coisa em cada situação, em cada igreja, em cada denominação, temos muita coisa que é preciso renovar. E, se me permite a minha costela protestante, claro, de reviver e pôr no concreto da existência o grande princípio do Calvino, não é? Que a Igreja reformada é a Igreja que procura constantemente reformar-se, adaptar-se às realidades, mantendo a mensagem do Evangelho, que essa permanece inalterável, mas com formas diferentes de se exprimir, conforme as realidades do momento. Esta semana, e partindo um bocadinho para o específico desta semana, esta semana é marcada por um tema. O tema e o desenvolvimento do mesmo liturgicamente foi preparado por uma comissão do Oriente Médio. E o tema é Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, que no fundo é o tema da Epifania, que estamos no mês de janeiro. Como é que analisam este tema? Para mim, eu estava a pensar neste caminhar ecuménico. Os magos que viram uma estrela não sabiam qual era a mensagem, não sabiam qual era o caminho, não sabiam qual era o destino, mas foram. E eu acho que a nossa vida cristã não pode partir do saber, do ter a certeza. Por isso é tão difícil, eu acho, ser cristão, porque ao mesmo tempo que temos fé, temos certezas e temos um rumo, sabemos que se nos pusermos nas mãos de Deus, não sabemos onde vamos, para onde é que vamos, sabemos que há algo que nos guia, sabemos que temos que estar atentos às pessoas que nos rodeiam e há alguma generosidade naquilo que nós temos que ser enquanto cristãos, mas é um desafio e há sempre a questão de não saber exatamente para onde é que vamos. Sabemos qual é o nosso destino, sabemos qual é o nosso alvo, mas há uma dimensão de surpreendente. Uma grande e por isso é tão bonita a oração deste ano, dos magos, da estrela, da escuridão, no meio deste mundo onde nós vivemos, que na verdade temos muitas incertezas e a pandemia trouxe muita depressão, todos nós estamos à espera, não sabemos bem do quê. Os magos esperavam alguma coisa, mas começaram o seu caminho. E mesmo quando perderam a estrela, continuaram e não desistiram. Pastor José Salvador. Continuaram e seguiram, segundo a narrativa, seguiram por outros caminhos. Não pelo mesmo caminho que os tinha levado até aquele encontro, digamos assim, porque o seu encontro com a estrela realmente aconteceu no momento em que encontraram Jesus. Jesus é a verdadeira estrela do Natal. Ele é a luz que rompe as trevas, e a luz que brilhou para que o mundo possa realmente ser iluminado pela sua presença e pela sua palavra. E esta liturgia vindo do Oriente Médio, quer dizer, de uma zona tão problemática, exatamente, ela diz-nos muito em termos daquilo que a luz pode significar. Exatamente, porque a Palestina neste momento vive, podemos dizer quase desde sempre, não é? Mas enfim, sobretudo desde a instalação do Estado de Israel na área, vive um conflito permanente, não é? Constantemente em manifestações de violência, de opressão, de rejeição, que causam pobreza, causam amargura. E particularmente para as igrejas desses territórios, onde são minoritárias, na maior parte dos casos, e, portanto, se sentem, porventura, mais ameaçadas e mais limitadas na sua capacidade de testemunhar o Evangelho, este tema é naturalmente um tema que elas vivem, porventura, muito mais intensamente do que nós, sobretudo nós, no mundo ocidental, no mundo, enfim, desenvolvido, um mundo onde há situações de pobreza e de rejeição, mas que não se comparam com algumas que existem no Médio Oriente. E viver este tema nesta semana de oração pela unidade é sentir
como nossa a preocupação daquelas comunidades e procurar ser solidários com eles e sentir que realmente, enquanto existirem essas situações, a Igreja tem que estar desconfortável e tem que procurar novas formas de expressar a sua fé, claro, de modo que essas situações no mundo possam ser enfrentadas e ultrapassadas. E esse é um desafio, certamente, para todas as igrejas, e não para uma igreja em particular, essa dimensão da solidariedade, particularmente com aqueles que mais necessitam. Este ano vai haver celebrações em vários locais do país, em Braga, em Aveiro, no Porto, em Lisboa, em Coimbra e muitos outros lugares, certamente. A celebração nacional terá lugar em Aveiro, na sede Aveiro, no dia 22. E em todas essas celebrações vai ser levantada uma oferta e essa é uma forma também de expressarmos a nossa solidariedade. Este ano estamos pensando em ajudar quem? Como a oração foi feita no Oriente, e o que é que nós pensámos? Que era importante ajudar aquelas pessoas que vêm refugiadas para Portugal. Então, a oferta vai ser levantada e vai ser entregue à PAR, que é a plataforma de apoio aos refugiados, portanto, são refugiados que vivem em Portugal, e esta plataforma, que é uma iniciativa da sociedade civil, mas que está neste momento a ser liderada pelos jesuítas em Portugal, tem um trabalho, tem apoiado milhares de pessoas que chegam a Portugal e que precisam, primeiro, de ficar num centro de acolhimento, e neste momento há 3, em Lisboa, em Fátima e na Ericeira. Mas neste momento o que é importante? Que essas famílias deixem esta situação de viver em centros de acolhimento e possam ter uma casa. A plataforma está disponível para mobilar a casa, para arranjar a casa e até para ficar como fiadores e todas essas coisas para alugar as casas. O que é que a plataforma pede? Pede que haja senhorios que estejam disponíveis para ceder as casas para que estrangeiros vivam lá, sendo que a plataforma assegura que todas as questões económicas, que não haverá problema nenhum. Então, há estas duas vertentes. Primeiro, de encontrar senhorios que estejam dispostos a alugar a casa a estes refugiados e também pessoas voluntárias que criem uma rede de apoio a estas famílias, que seja o vizinho amigo, que digam onde é que se apanha o metro, onde é que se compra o passe, quais são os supermercados, e também, se houver professores de português, que lhes possam ensinar também português. Então, peço a todos que vão até ao site, é refugiados.pt, que possam fazer algum donativo ou então que possam oferecer um pouco do seu tempo para que, no fundo, possamos acolher estas pessoas que perderam tudo e que não têm casa. E, portanto, as ofertas levantadas no contexto destas celebrações serão enviadas para esta plataforma. Uma necessidade muito importante de todos os refugiados, além da habitação, que é fundamental, é também a oportunidade de trabalho, não é? Para poderem sair da situação de dependência em que inicialmente vão estar, poderem encontrar a sua integração e a sua libertação desta situação em que caíram. Sim, o pastor refere uma coisa muito importante. Na própria plataforma, se houver pessoas que possam dar emprego, também podem se inscrever. Mentores universitários, algumas das pessoas são estudantes. Se alguém quiser ajudar alguém com explicações, também pode ir à plataforma. Muito bem, nós chegámos ao fim do nosso tempo, precisamente dissemos aquilo, certamente muitas coisas haveria para dizer, mas fica alguma informação sobre esta dimensão ecuménica e sobre os desafios desta semana que vamos viver e objetivos também queremos atingir, sendo solidários com aqueles que mais precisam. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco muito em breve. E até lá o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.